Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. O Clássico Grenal está chegando e nós precisamos trazer novos elementos da projeção desse confronto. Grêmio fora de casa contra o maior rival. O nosso favoritismo, como lidar com ele para que ele não nos atrapalhe, para que a gente possa confirmar e vencer. Uma vitória que seria importante no início de temporada por diferentes motivos. Aqui vamos trabalhar também uma irritação que tomou conta do técnico Luiz Castro no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde deste sábado. Vamos tratar também de duelos individuais que podem decidir o clássico e falar sobre a possibilidade de a nossa vitória vir do banco de reservas. Um diferencial importante que temos em relação ao nosso rival. Eu não vou chamar a vinheta, vou pedir para tu deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, muito importante o teu like para que esse conteúdo seja entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve e me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos. Também ativa as notificações e, claro, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas. Bora lá! Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é essa questão do favoritismo. Eu sei, muitos falaram, Bruno, toma cuidado, pelo amor de Deus, tu tá dizendo que o Grêmio é amplo favorito, tu tá falando até mesmo num massacre, isso vai entrar no vestiário do rival e etc, e vai motivar. Beleza. Concordo com vocês, esses elementos eles surgem no futebol, embora eu tivesse que ser sincero ao dar a minha opinião. Acho o Grêmio favorito. O grande ponto, o grande X da questão não é a minha opinião. Não é eu achar e expressar o favoritismo do Grêmio, o quanto eu acho que o Grêmio é superior. O grande X da questão não é vocês, gremistas, também entenderem. Aliás, se a gente for pegar opiniões gerais, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, todo mundo acha que o Grêmio é melhor. Todo mundo acha o Grêmio no momento bem superior, mas é óbvio que o jogo é jogado, é óbvio que não tem nada certo, não tem vitória garantida antes da hora e a gente tá falando de uma rivalidade tão grande que as forças muitas vezes ficam parelhas durante o confronto. Beleza, mas o X da questão, agora sim chegamos a ele, é o seguinte: o Grêmio precisa ignorar esse favoritismo. O favoritismo existe, mas o Grêmio, aí sim, nós, torcedores, jornalistas, não vamos entrar em campo. Quem vai entrar em campo precisa ignorar o favoritismo, precisa esquecer, precisa inclusive acreditar no contrário, se for possível, que o favorito é o rival. Se o Grêmio entrar achando que já ganhou ou que vai ganhar ao natural com tranquilidade, o Grêmio estará dando um passo para, na verdade, perder o Clássico Grenal. Então essa é a grande diferença. Eu posso achar e até falar, mas o Grêmio não pode achar. Os jogadores não podem achar. E nós estamos falando de um Grêmio com pessoas extremamente experientes. O vice de futebol, Antônio Dutra Júnior, o executivo Paulo Pelaipe, Felipão na diretoria, um treinador também experiente, vários jogadores cascudos que já estiveram em vários clássicos pelo Brasil, vários já jogaram, inclusive, o Clássico Grenal, a maioria. Estes jogadores precisam blindar e trazer essa mentalidade de que o favoritismo não entra dentro de campo. Se o Grêmio não correr, se o Grêmio não der a vida, não terá vitória para comemorar no final da noite deste domingo. Um ponto que é importante a gente destacar e que foi trazido pelo meu colega Calvin Correia nos Donos da Bola da Bandeirantes ao longo da semana. O Calvin conhece muito futebol, aliás, estará ao meu lado na Bandeirantes neste domingo comentando o jogo. Ele é o comentarista isento, estarei pelo lado do Grêmio, o Leandro Bez estará pelo lado do Inter. No último Grenal do Beira-Rio, tava lá o Bez triste com o Grêmio ganhando, que amanhã seja assim mais uma vez. Um grande abraço pro Bez aí, baita cara, que estará torcendo pro time dele, né? E eu vou estar torcendo, obviamente, para que o Grêmio ganhe mais uma vez no Beira-Rio. E o Calvin trouxe o seguinte, gente, que a vitória, tá todo mundo falando sobre os times, né? As equipes prováveis do Grêmio, do Inter, e traçando esse comparativo, esse mano a mano, que inclusive a gente fez aqui no canal ontem, mas nós estamos esquecendo que muitas vezes a vitória nos duelos vem do banco de reservas. Sim, muitas vezes as alternativas decidem o clássico ou os jogos, enfim. E o Calvin trouxe o seguinte destaque: o Grêmio hoje tem um banco significativamente melhor do que o banco do Inter. É verdade que quando o time reserva do Grêmio joga, nós nos assustamos, mas por alguns motivos bem específicos, principalmente os volantes reservas. Eles são realmente bem abaixo. Mas, se eu for olhar, por exemplo, para as extremas do meu ataque, quando sair o TT, eu tenho o Roger.
É óbvio que o TT é superior, o TT tem 25 anos, tem experiência de Europa, é um outro tipo de jogador. Mas não vai entrar o Pavon, não vai entrar o Kiki Oliveira, não vai entrar o Aravena, vai entrar o Roger, que tem qualidade. Quando saiu o Amuso, da mesma forma, não é Pavon, não é Kiki, não é Aravena, é o enamorado. Então hoje o Grêmio tem alternativas, mas vamos além. Quando sair o Cristaldo, nós temos o William. Entende? Hoje nós temos alternativas. Se o Noriega de fato começar como o treinamento encaminhou, e isso eu coloco ainda como alguma dúvida, porque o técnico Luiz Castro, na entrevista coletiva que concedeu na tarde desse sábado, deixou em aberto, disse: eu vou decidir plenamente nas últimas horas. A informação que a gente tem é que o time foi encaminhado na sexta com o Noriega, mas como ele colocou essa dúvida, nós não podemos desconsiderar isso. Mas olha só, se ele começar com o Noriega e acontecer algo no meio do caminho, ele tem o Gustavo Martins. Se ele colocar o Gustavo Martins, ele tem o Noriega, né? Então, o Grêmio tem opções, gente. Não é um banco recheado de jogadores, mas nós temos algumas opções, sim, bem interessantes, diferente do nosso rival, que olha para o banco e não tem praticamente nada. O Borré, o centroavante titular, já é fraco, tem dificuldade de fazer gols. Não tem nenhum centroavante no banco. Quem é o reserva do Alan Patrick? É o Tabata, fraquíssimo. Quais são os extremas que eles têm à disposição? Alguns meninos que recém subiram ao profissional e que não se destacaram. Os volantes titulares já são fracos, imagina os reservas. O lateral esquerdo deles não marca ninguém, reserva não existe. Não existe mesmo, não estou menosprezando o lateral reserva, não existe. O time deles é fraco, o time titular é fraco, o reserva ainda mais. Como eu disse no início do vídeo, precisamos, dentro de campo, respeitar, mas a realidade é essa. E o Grêmio de várias maneiras pode ganhar. O favoritismo é nosso e que ele se torne realidade com as ações do jogo. Um duelo, um clássico que muitas vezes é decidido por duelos individuais. Quando a gente faz o mano a mano, a gente coloca, né, goleiro contra goleiro, zagueiro contra zagueiro, lateral contra lateral e assim por diante. Mas na verdade esses não são os verdadeiros duelos de um clássico Grenal. Os verdadeiros duelos serão TT contra Bernabei, Amuso contra Bruno Gomes, o Carlos Vinícius contra Vitor Gabriel e Mercado, Cristaldo contra Ronaldo, Arthur contra o segundo volante deles, não sei se vai ser o Paulinho Paula ou o Bruno Henrique. O Arthur também precisando marcar o Alan Patrick, da mesma forma o Thiaguinho, que será titular. Esses são os verdadeiros duelos. E vamos lá, esses citados até aqui, nós deveremos ter superioridade. O TT é muito melhor do que o Bernabei. E se o Vitor Gabriel for o zagueiro pelo lado esquerdo, bom, melhor ainda para o Grêmio. O Amuso terá a ajuda do Marlon pelo lado esquerdo. O nosso lado esquerdo é muito forte, gente. Tanto para atacar quanto para marcar. Eles terão problemas com isso. Devemos insistir nisso para também achar um dos caminhos para a nossa vitória no Clássico Grenal. O Carlos Vinícius, em cima dessa zaga deles que cabeceia pouco, que marca mole, é outro fator importante pra gente. O nosso meio-campo é mais forte e mais dinâmico, gosta muito da bola. Agora, precisamos também ter algumas preocupações, óbvio. Por exemplo, o Carboneiro para cima do Marcos Rocha. O Marcos Rocha tem qualidade, é experiente, mas a idade faz com que ele não tenha mais a mesma saúde para acompanhar no pique e na intensidade o Carboneiro. Essa é uma preocupação que eu tenho. O Alan Patrick, o Grêmio vai ter que encaixar essa marcação, que será muito mais por zona do que por individualidade. Não vai ter o camisa 5 para colar no Alan Patrick, vai ser por zona. Então, gente, são duelos individuais que decidem também um clássico Grenal. O trabalho, o papel dos dois treinadores, sem dúvida alguma, é importante demais e muitas vezes até determinante, mas o que mais determina são os atletas. São eles que entram em campo e esses duelos individuais desequilibram para o bem e para o mal, no caso do Grêmio, né? Para a gente ganhar ou para a gente perder. Vejo que tem muito mais chance de a gente ganhar. Para fechar, Luiz Castro ficou irritado no CT porque ele deu uma entrevista coletiva, citei anteriormente aqui, e uma das perguntas foi a seguinte: quem vai marcar o Alan Patrick? Ele praticamente confirmou na entrevista aquilo que nós já havíamos trazido, que a dupla de volantes será Arthur e Thiago. Quem vai marcar o Alan Patrick? Essa foi uma das perguntas. E eu confesso para vocês, e já havia confessado aqui, e também lá na Bandeirantes, que eu tenho essa preocupação. O Alan Patrick é muito bom jogador. Será que não seria mais adequado colocar um primeiro volante, né, o Dodge, mesmo que em termos de qualidade técnica fique inferior, mas alguém para marcar o Alan Patrick, porque em vários momentos o Inter também vai ter a bola?
Isso é uma questão que a gente também pensa. Mas o Luiz Castro deu uma excelente resposta. Primeiro que ele ficou bem irritado com a pergunta e disse o seguinte: gente, só um pouquinho. Todo mundo tem que saber marcar. O Arthur jogou na Europa em grandes clubes, ele sabe marcar também. O Thiago está apresentando um nível alto, tem que saber marcar. E não apenas os dois, eu posso colocar 2 volantes marcadores, se o resto do time não marcar, não vai adiantar nada. Então é o time coletivamente compactado para atacar e para defender. É isso que defende o nosso treinador. E, gente, faz sentido. Talvez a gente tenha sido... Talvez a gente tenha se acostumado, né, numa dinâmica de demasia em relação à parte defensiva. Muitas vezes é necessário, mas nesse caso do Clássico Grenal, o Grêmio é melhor. É algo que eu tenho defendido muito. Então eu acho que sim, pode funcionar e muito bem essa dupla formada por Arthur e Thiago. Eles têm um desafio, que é marcar também, não só jogar, mas eles têm capacidade para isso. É o que o Mister acredita e eu acho que é isso que a gente precisa acreditar também. Que essa dupla se firme agora com um grande desafio, com um desafio mais difícil, muito aquém ainda dos grandes desafios que o Grêmio vai ter ao longo da temporada, mas muito mais difícil no comparativo com o que teve até aqui. Eles se firmando, eles ganhando confiança, o Grêmio vai colher bons frutos ao longo desta temporada. Beleza? O conteúdo tem a força de Crepe do Alemão, que fica lá em Torres, que é a mais bela praia gaúcha, ali na Avenida Beira Mar de Torres. O Crepe do Alemão, já há muitos anos, é tradição. Bom demais, várias opções de crepes salgados e doces. Crepe do Alemão em Torres, o telefone da teleentrega está na tela. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.